Sejam bem-vindos a mais um áudio de reflexão do canal Desperte. Meu nome é Tatiane Almeida e hoje nós vamos falar como vencer os nossos medos. Isso mesmo. Eu quis trazer para vocês esse tema hoje porque o medo é um sentimento que nos acompanha desde quando a gente está nessa experiência e começamos a ganhar consciência sobre a vida, né? Então, esse sentimento, assim como todos os outros que nos acompanham durante nossa trajetória aqui nessa experiência humana, é algo que tem que ser entendido, né? Muitas pessoas, elas têm medo de sentir os medos, né? Medo de avançar em rumo aos seus desejos. O medo é um sentimento bem presente no nosso dia a dia. E ter a compreensão da importância de como usar esse sentimento é fundamental para que a gente possa avançar na nossa experiência, evoluir e não se paralisar com o medo. O medo ele é muito importante porque é ele que nos impede de, um exemplo, colocar a mão no fogo, é o medo que nos impede de fazer algo que a gente sabe que vai nos trazer um perigo. É esse medo que nos impede de fazer muitas coisas, né, que podem nos acarretar consequências que nós não gostaríamos de viver. Então veja que o medo, utilizado na medida certa, ele é bom, né? A questão é realmente essa, a medida certa. Assim como eu falei no áudio anterior sobre o equilíbrio das energias em Yang, né? A gente pode ver o medo também como um sentimento que tem que ser equilibrado na nossa vida, porque o medo ele está aqui para nos alertar. Esses medos, esses alertas, né, que o medo nos traz, eles precisam ser avaliados e compreendidos para que ele não se torne uma muralha e nos paralise. Porque, veja bem, é um medo que muitas das vezes nos impede de alcançar o nosso propósito. É o medo de desapontar alguém, é o medo de desapontar os nossos familiares, é o medo do que vai acontecer se eu tomar essa decisão que eu quero. E aí esse medo acaba nos deixando, nos mantendo naquele mesmo lugar confortável, mesmo insatisfeitos, mesmo infelizes, nós permanecemos aonde nós estamos por medo de ser rejeitado, por medo de não ser entendido, por medo de ter dificuldades ao mudar uma vida que a gente já vem levando há muito tempo, mas que não está nos trazendo a satisfação e a realização. Então, conseguem perceber que os medos eles precisam ser avaliados, eles precisam ser entendidos, né? Para que ele não nos paralise, né? Esses dias eu tive uma experiência em relação ao medo que foi muito bacana. Se a gente se abrir para observar no nosso dia a dia mesmo, Deus ele tá falando com a gente em absolutamente tudo. Qualquer atividade que você faz, se você fizer observando, você vai ver que em tudo, praticamente tudo, você vai conseguir extrair uma lição. E eu tava aprendendo a nadar, né? Quando eu era pequena, eu não tive esse ensinamento sobre natação. E eu falei, cara, nadar é sobrevivência, né? Eu preciso aprender a nadar, imagina. E aí eu fui, depois de adulta, já querer aprender a nadar. E nisso eu tava na piscina, sozinha, eu e a piscina. E aí eu vi aquela piscina assim, eu e a piscina, e o nadar, ele realmente te ensina várias outras lições, sabe? Sobre respiração, sobre a vida, é maravilhoso, assim. Para quem ainda não teve esse contato com o mar, com a piscina que seja, eu super indico, porque eu tive várias reflexões ali aprendendo a nadar, sabe? E nadar pra mim era um medo, por quê?
porque era algo novo, algo que eu não conhecia, e eu não sabia o que podia acontecer comigo, né? Então, quando você não conhece algo, aquilo automaticamente te gera um medo, te gera um receio. E chegou um momento que eu tava ali, eu e aquela piscina relativamente funda, né? Ela dava pé assim no máximo, e eu pensei assim comigo, tá, eu quero mergulhar, tipo, chegar e dar um pulo assim. Só que agora, será que eu vou conseguir sair de lá? Será que eu vou conseguir? Como que será que vai ser? E aquilo ali me despertou um medo na hora. Eu falei, meu Deus, será que eu vou, não vou? Será que eu vou me afogar? Será que, tipo, vai dar certo? E pra mim, imagina, tipo, primeiro contato, eu nunca tinha visto nada. Eu falei, bom, passar do chão eu não vou, né? Porque a piscina, ela me dá pé aqui. Então, de frente do mar, eu sei que se tudo der errado, eu ainda tenho o chão que vai me amparar. Então, eu vou. E aí, eu enfrentei aquele medo, que pra mim parecia grandioso naquele momento, porque era algo novo, que eu não conhecia, eu nunca tinha feito, eu não sabia o que me esperava ali do outro lado. E quando eu tomei a coragem de fazer o que eu queria, sabe? Que é pular na água, dar aquele mergulho, tipo, de primeira, assim, foi maravilhoso. Eu consegui nadar, assim, sabe? Claro que eu não consegui ficar muito tempo na água, porque é uma prática, não tinha técnica de mergulhar, de nadar. Mas eu ainda consegui, tipo, ir até o meio da piscina nadando, sabe? E foi, assim, surpreendente pra mim. E aquilo ali me deu uma lição, que eu pensei, tá vendo? Se eu não tivesse enfrentado o medo do que ia ter pra mim ao me jogar na água, eu não teria tido essa experiência de que era só enfrentar e ir. Que por trás da água, por trás desse medo, ia ter essa sensação agora. Uma sensação de que existe, tipo, sabe? Um mundo muito legal que eu não sabia, que eu não conhecia. Acessar essa possibilidade por trás do medo, pra mim foi maravilhosa, sabe? E aquilo ali eu pude trazer pra vida. Então, muitas vezes, quando eu tinha vontade de fazer algo que vinha um medo falar pra mim, olha, pode ser que dê errado. Olha, você não sabe o que tem por trás. Olha, e se não der certo? Eu tomei aquele exemplo pra minha vida, sabe? Eu falei, não. Em diversos momentos que o medo me trazia essa insegurança, você não sabe o que tem ali por trás. Você vai mudar, você vai fazer isso, mas o medo não me paralisava mais. Porque eu consegui compreender que o medo, ele é apenas uma barreira que ele quer te colocar para que você não veja o infinito, a grandiosidade de infinitas possibilidades que tem atrás dessa barreira do medo. E se não der certo, o que vai acontecer com você? Simplesmente só não deu. Mas é melhor que não dê e você tentou do que você ficar para sempre com aquela dúvida. Eu poderia ter tentado. Eu poderia ter tentado. E esse medo de eu poderia, eu queria, se eu tivesse feito, mas se. Esse se, ele é péssimo. Esse se, ele nos deixa com uma sensação de impotência, sabe? E aí você vai passando pela sua vida com aquele sentimento, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E eu queria falar para vocês, primeiro, o medo, ele é nosso amigo. O medo, ele é importante, sim, usado na maneira certa, né? Porque, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês da piscina, né? Mas, por exemplo, é um medo que me impede de pular dentro do mar, que eu não conheço, entendeu? Que ali eu posso, sim, correr um perigo, sabe? Então, perceba que esse medo, ele é necessário. Porém, ele tem que ser usado da maneira correta. E esse usar os sentimentos não é função dos sentimentos, é função sua, é função minha.
É função das nossas escolhas, da nossa consciência, usar esses sentimentos de maneira correta e adequada, né? Então perceba que o medo usado da maneira correta, ele vai me ajudar. Então, por ter esse medo de não conhecer o mar, eu não vou me colocar numa situação de perigo, pulando em um mar que eu não tenho chão, sabe? Já que eu não domino ainda o nadar. Mas eu posso pegar esse medo e usar de maneira correta e treinar em uma piscina, onde o máximo que vai acontecer é eu me afogar, cair no fundo, mas tá me dando pé, eu consigo voltar e tá tudo certo. Então, que nós possamos ter essa consciência de usar os sentimentos a nosso favor. Então, nenhum sentimento é para ser repelido, é para não, eu não posso sentir medo, ou, sabe? Não, a gente vai sentir o medo, mas o medo usado da maneira correta e adequada, ele vai nos ajudar a tomar as decisões corretas e não nos paralisar. Então a gente consegue ver o que é necessário, o equilíbrio das energias em tudo que a gente faz. Nessa questão do medo também você consegue ver as energias em Yang, você consegue ver que esse equilíbrio ele é importante em absolutamente tudo na nossa vida. Então que o medo ele não te paralise de absolutamente nada. Que se alguma coisa na sua vida não tiver boa, não tiver fluida, feliz, a gente sente quando está, não é verdade? Quando alguma coisa não tiver satisfatório, não deixe o medo do novo te paralisar. Porque por trás dessa barreira que o medo quer te colocar, existe um mundo de infinitas possibilidades. E vamos lá, o que você vai perder se não está bom para você a situação agora? O que você tem a perder se os resultados que você está vivendo no momento presente não está fazendo você feliz? O que você tem a perder é simplesmente esse sentimento de não estar feliz e satisfeito. E não é isso que você quer? Então, faça diferente. Tome uma outra atitude para que você gere o resultado que você espera viver. E a causa e efeito, ela é muito presente em tudo também, é uma lei, né? Então, para que a gente tenha os resultados que a gente espera, nós precisamos produzir as causas compatíveis com aqueles resultados. Então, é necessário romper a barreira do medo muitas vezes para que você consiga produzir essas causas que vai te levar aos resultados que você tanto deseja viver. Então, meus amigos, não permita que o medo te paralise, porque você vai chegar muitas vezes no final da sua experiência de vida com esse cis perturbando a sua cabeça, com esse cis, sabe, que traz um vazio tão grande para dentro da gente. Então, enfrente os medos. O medo, ele é nosso amigo, lembre-se disso. Ouça esse áudio quantas vezes você precisar para que ele venha te encorajar a sair do resultado que você não está querendo viver, a te encorajar a tomar aquela atitude que você ainda não conseguiu tomar. Sabe por quê? Quanto mais a gente deixa para amanhã, mais pesado parece que fica, sabe? E a gente olha para trás e fala, poxa vida, parece que aquilo nos paralisa. Parece que aquilo cada vez mais vai crescendo dentro da gente, sabe? E não deixa a gente prosseguir. Então entenda, cada um veio aqui para se expressar de uma maneira. Somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Cada um é diferente. Cada um tem suas características individuais. Nem os gêmeos idênticos são idênticos. Cada um tem a sua individualidade. E viver a plenitude de ser você. Viver essa plenitude de ser quem somos
é o nosso propósito. Então eu sei que tem um propósito aí dentro de você querendo se expressar. Mas para que você possa se expressar, você precisa primeiramente vencer os seus medos. Sabe? Sair dessa sobrevivência. Quando você vence o medo, você consegue se expressar. E aí você vai ter esse sentimento de satisfação. Esse mesmo sentimento que eu estou tendo agora, porque sentar aqui e poder falar o que está no meu coração é uma forma de expressão. E eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo esse sentimento de satisfação que é poder me expressar. E eu só consegui atingir isso porque eu venci os meus medos. Eu venci as inseguranças. Eu entendi que o que da questão não é eu ser o outro, é eu ser eu mesma. Eu entendi que eu vim aqui nessa experiência para viver a plenitude de ser a Tatiane Almeida, de ser quem eu sou. E essa mesma plenitude que existe em mim também tem em você. Então, enfrente seus medos e viva a plenitude de ser quem você é. Expresse essa vontade que está dentro de você e que muitas vezes você tem medo de falar. Tem medo de falar aquilo que você quer fazer, medo de falar aquilo que você quer ser, por medo de ser rejeitado por alguém. Mas eu vou falar uma coisa para você. O que mais atrai as pessoas a você é você ser você. Entende? Você não precisa mudar para ser aceito. Quando você se aceitar, as pessoas elas vão se aceitar e elas vão ver o brilho que há dentro de você. Então chegar nesse ponto de conseguir se expressar nesse mundo é magnífico. E isso sim vai preencher o seu ser. E quando você está sentindo esse sentimento de preenchimento, gente, tudo flui com facilidade, alegria e glória. Milagres começarão a acontecer na sua vida, assim como tem acontecido na minha. E é tão lindo. E a gente consegue começar a compreender o porquê de tudo isso, o porquê da vida, o porquê que nós viemos aqui. É tão enriquecedor essa experiência, é tão genial. É a dinâmica da vida. Você começa até a conseguir compreender como o todo pensa, como ele organizou tudo isso e viu como a vida é linda. De verdade, eu desejo isso para todo mundo. Eu vejo um mundo onde todos são felizes, saudáveis e prósperos. Eu vejo um mundo onde nós todos somos alegres, felizes e abundantes. E eu quero que você sinta isso através dessas palavras. Então comece enfrentando os seus medos e sendo quem você veio para ser. É essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Eu espero de coração que vocês tenham compreendido o amor de cada uma dessas palavras e possa realmente internalizar essas palavras e esses conhecimentos, porque como eu sempre falo para vocês, conhecimento sem ação não vale de nada, não nos torna uma pessoa melhor. E conhecimento, informação com ação, esse sim faz a gente alcançar novos voos, sair dos padrões de comportamento e alcançar o cenário de vida que a gente tanto deseja viver. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.